Iniciando a temporada de entrevistas do canal pwb.news, que fala de empreendedorismo, eu tenho uma convidada muito especial hoje, uma grande amiga que conheço há muitos anos, Clarice Schwartzman. Tudo bem, Clarice? Como é que tá? Prazer ter tu aqui no meu canal. É uma honra estar no teu canal, Caquinho. Te vi lá de pequeno, moleque, recém-nascido quase, lá na praia, né? Sim. A gente cresceu juntos nos veraneios de Capão da Canoa. Coisa boa, né? Bons tempos aqueles. Grandes momentos, cara. Muito bom. Mas, Clarice, como é que começou esse... Eu falo muito em processo de comunicação, né? Como jornalista, mas também como comunicador, passando aqui no canal para as pessoas a importância que é hoje se comunicar em qualquer área. Você não precisa ser um apresentador de TV, um jornalista como eu, a churrasqueira, que é o teu caso, ou ter sido publicitário e ter passado também pela mídia de uma certa forma. Um advogado, um profissional liberal, um médico, um vendedor, né? As pessoas estão se comunicando online como nós estamos aqui. Os processos de comunicação cada vez estão exigindo mais da gente se comunicar e expressar o nosso trabalho e o nosso jeito de ser também na vida como um todo. Como é que tu encara primeiro, para começar contando a tua história, essa virada de chave? Porque tinha sucesso numa carreira publicitária e daqui a pouco dá um estalo e eu vou virar a churrasqueira. Foi da noite para o dia isso? Foi uma descoberta? Como é que foi isso? Pois é uma história muito curiosa, né? Mas ela faz parte, eu acho que, da existência nossa, né? De ciclos da vida. E na época, eu estava chegando próximo dos 50 anos, então acho que muitas pessoas passaram por isso, né, de questionar, de começar a questionar seu papel no mundo, ou o que faz feliz, qual é a sua história, a sua essência, né, algo que fale de verdade, né, com a sua essência e como você também se mostra, né, se relaciona, se comunica com o mundo. Eu fazia isso bem, eu tinha, né, estava na área cultural, na área de captação de recursos, era fundamental me comunicar bem nos projetos, né, vender bem projetos. Mas a área cultural também estava passando, hoje em dia nem se fala, né, mas passou por um momento, naquela época, muito, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, muito desafiador, né, as empresas, a maioria delas que investiam na comunidade tinham sido vendidas ou, né, compradas por multinacionais ou empresas de fora, então muda um pouco a cabeça. Sim. Mas era muito difícil, eu passava o chapéu, passei chapéu muitas vezes em projetos lá, desde a época do Porto Alegre em Cena, com o Luciano Alabarce, com a Dona Eva, no Multipalco, e alguns projetos de Teatro São Pedro, por muitos anos. E eu estava, então, assim, nessa crise de o que eu quero fazer, como é que eu converso com o mundo, qual é a minha essência. Então, eu parei, né? Dei uma parada, que é bom a gente dar uma parada e refletir. Tem pessoas que conseguem fazer isso, outras não conseguem, né? Pelas seus compromissos, tem que, enfim, né? Sustentar a família, pagar as contas e tudo, mas na época eu consegui dar uma parada. E veio nessa lembrança, eu comecei a fazer psicanálise, comecei a fazer terapia, né? Fazer psicanálise porque eu também nasci no interior e morei em vários lugares no Brasil, fora, mochilei. Então foi um momento de juntar assim os pedacinhos, fazer aquela reflexão, né, da nossa caminhada. Um momento muito rico. Legal. E aí veio essa lembrança. Eu fiz uma outra coisa que eu fiz, que foi muito interessante, eu fiz uma linha do tempo, né, para eu me entender também. Quais são, né, de 5 em 5 anos da minha vida, desde o meu nascimento, que momentos importantes me marcaram, né, de lembrança, assim. E por incrível que pareça, o churrasco apareceu em lembranças, assim, de vários momentos. Paralelo a isso, eu já fazia churrasco para grupos de amigos, de colegas de trabalho, né? Então, isso já era uma atividade que eu exercia. Era a churrasco, né? O país que vai fazer o churrasco. E, geralmente, assim, eu era a única mulher que fazia churrasco, das minhas amigas, ou raro, né? Uma ou outra fazia, mas não, assim, a um alto custo, né? O fogo, o barará, e eu, né?
intuitivamente, porque eu tinha essa memória também, porque como meu pai faleceu muito cedo, mas assim, da nossa vida em Passo Fundo, o pátio, a churrasqueira, o telhado da churrasqueira, onde eu ficava, tinha uma árvore que eu subia, então ficava aquele aroma, aquela fumaça maravilhosa dos domingos. E aí eu me dei conta que né, eu pensei assim, puxa, eu quero ensinar as mulheres a fazer churrasco. É impossível que não tenha, que é uma coisa passada de pai para filho, né? É uma coisa só reduto masculino. E aí eu disse, eu vou ensinar, vou criar um curso para ensinar. E foi assim um insight. Que ano era isso? Um insight bem 2014, início de 2014. Uhum. Não tinha nenhum movimento sobre churrasco, não tinha esse boom todo da carne, dos assados, dessa cultura, né, dessa gastronomia. Tava zero, assim, Porto Alegre não mulher tinha muito nada. Menos, né? Não existia Mulher ninguém muito no Brasil. Menos, gente. Talvez existisse Nada. alguma que assasse, mas não existia isso, né? Não existia nada. Existia extremamente masculino. Assador era homem. Mulher Exato. só comia ou fazia salada, no máximo, né? E aí eu criei um curso, fiz, né? Fui estudar, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é transformar isso num processo de aprendizado. Claro. Aí estudei, preparei o curso, mostrei para algumas pessoas assim mais próximas, né? E todo mundo, mas vai ser a professora de churrasco? Né? Você está viajando? Tá viajando, que coisa é essa, enfim. Mas eu acho interessante isso, porque uma das coisas que eu falo no TED, que tu resgatou aí, né, no TEDx São Paulo, que eu fiz, já vou botar um eu começo daqui a pouco. contando essa história e falo sobre usar a roupa dos outros, né? A gente, às vezes, passa a vida e a gente também está falando sobre a facilidade de se comunicar, né, de ser autêntico para se comunicar. Acho que quando a gente consegue incorporar, né, a nossa própria, né, no TED eu falo sobre isso, né, usava a roupa dos outros, né, ou seja, eu sempre estava envolvida em algum projeto que era de alguém, né, de alguma instituição, de algum empresário, de alguma empresária, no projeto dos outros. Óbvio que eu tinha a minha, mas era usar a roupa dos outros e a gente usar a nossa roupa, né, a gente poder se comunicar com o mundo a partir dos nossos valores, das nossas referências, das nossas profissionalmente, né? Não só pessoalmente, nas relações pessoais, mas profissionalmente. E essa forma de... E eu não pensei, né, Caco, eu não me dei conta, assim, é um mercado promissor, eu vou ganhar tanto, eu vou fazer um plano de negócio, sabe? Não foi sobre isso. Foi sobre algo que era de verdade, era uma coisa que eu queria fazer. Mas a motivação que tu teve nisso, essa relação emocional de a motivação, ela não foi tão gigante que tu não estava nem preocupado com o que ia dar em resultado em termos de dinheiro, de recurso, mas de satisfação e felicidade de mostrar realmente o que tu era. Não é que nem aquela coisa, eu visto a camisa da empresa, né? Ou um jogador vai jogar um futebol, ele joga pelo time, ele veste a camisa do time, mas nesse caso não, tu é o time. A churrasqueira, tu é a equipe, tu veste tu mesma. Tu não tá vestindo a camisa de ninguém. Então isso te dá um brilho nos olhos que tu nem pensa no resultado. Pode ser até às vezes meio impulsivo, meio maluco, mas gera uma confiança. Não sei se foi assim contigo. Foi, completamente. E uma coisa legal, que como eu sou publicitária, trabalhei anos no Grupo RBS, né, na parte de marketing, eventos e comunicação lá dentro da RBS, da Zero Hora e de outros jornais também, que eles depois foram adquirindo, enfim. Lá a partir dos anos 80, eu comecei super cedo, eu dei uma parada, depois voltei, mas eu juntei, né, essa expertise da comunicação com a expertise da cultura também, que eu passei anos, como eu falei, né, envolvida em projetos culturais, em captação de recursos, em projetos de um olhar cultural sobre as coisas. Eu juntei essas histórias também para esse novo momento. Então, a comunicação, esse conhecimento de como me mexer né, antigamente, não faz tanto tempo, uma das coisas que
Eu sou da geração que eu conhecia todo mundo do jornal, da rádio, Sim, né? o networking de O trabalhar na networking RBS é era fantástico, né? fantástico, Porque na exatamente. própria RBS tem muita gente que para em vários lugares do mundo, em várias empresas de sucesso. Ela é uma escola, a RBS, né? Eu tenho uma formação também na RBS e ela é fantástica. E também as pessoas que se relacionam com a RBS de outras áreas, tu também vai ter elas ao longo de toda a tua vida com um grande networking. E elas confiam em ti, daí é a vantagem de ter vestido a camisa de uma empresa de credibilidade. Aí sim, para depois tu buscar o teu espaço com essa credibilidade que tu teve com a chancela da empresa. Isso é legal também, Sim. porque lá tu teve um trabalho sério, bacana. Mas a comunicação que tu fez, ela não era tanto essa que a gente está fazendo, né? Tu usou mais a parte da produção, da publicidade, Isso. das estratégias de comunicação, não de tu ser a comunicadora. Isso veio depois, né? Veio De tu ir para depois. frente das câmeras, falar em rádio, da entrevista. Isso tu foi construindo ao longo do tempo. Não foi da noite para o dia já sair Com gravando como todo certeza. mundo grava Não. hoje. Né? Mesmo na área cultural, quando eu estava atuando na área cultural, que a gente fala sobre captação de recursos, funcionamento das leis de incentivo que o Ministério da Cultura, né, tinha. Eu panicava, né? Eu entrava em pânico, faltava, né? A minha boca secava, eu tremia com o microfone. Era um processo bem difícil de me comunicar, né? Então, quando eu comecei a dar aula, foi muito interessante porque foi muito espontâneo. O curso estava cheio, mas daí eu usei minha estratégia de comunicação também, né? E o curso encheu, o primeiro curso, porque teve divulgação no jornal, teve matéria, sabe? Teve toda uma. Eu sabia como me mexer. Hoje em dia, o Instagram, o Facebook, canal no YouTube, Tudo hoje em natural. dia virou muito uma. Né? Nós somos hoje autores dos nossos canais, né? Então, eu para mim, hoje, não é difícil, mas requer uma dedicação maior do que antigamente, né? Sim. Os conteúdos eles podem ser, e cada um tem sua tribo, né? Pode ter um conteúdo super Claro. raso, super vazio, né? Que de repente, né? Tem canais, que são conteúdos Tem super tudo que é simples. tipo. Assim, nossa, como é que tem E milhões de viralizam, né? seguidores? E E viralizam. viralizam, e tem seguidores, enfim. Então, isso mudou muito, né, Caco? E aí a gente tem que acompanhar também. Mas naquela época, né, eu enfrentei o desafio de mudar meu mindset em relação a como eu ia. Eu quero me comunicar sobre churrasco, sobre mulheres na churrasqueira, né, com os cursos, com essa história, que é uma história de verdade, né? Uma história autêntica, que é uma história rica, né? Nesse processo todo de descobrimento e de entrar num mundo diferente, eu não sabia o que era um Angus e o que era um Hereford, não fazia ideia de como é que eram os animais, Sim, não sabia sobre nada de qualidade de carne, eu sabia fazer churrasco, que era importante, né? Sim. Transformar aquilo em algo super, super bacana, uma experiência bacana. Importante, e uma mulher... É importante esse reaprender tudo, né? Que tu tinha o churrasco, conhecia, já devia assar super bem, teus amigos adoravam teu churrasco, mas aí começou a usar uma coisa mais com técnica. Tu levou a sério como um empreendedorismo. Tu passou a empreender como churrasqueira. Não foi mais a churrasqueira que vai na casa da galera lá e faz uma carne, legal, né? Virou um negócio, foi sendo construído. Clarice, vamos botar um trechinho aqui da TED aqui, tá black aqui ainda, vou dar um play, vamos ver se o áudio tem a vinhetinha aí, tá rodando, a gente pode falar em cima, mas quase completando 50 anos, pode até nem parecer. Esse início eu tava super nervosa, né, tava assim, porque tinha 500 pessoas no auditório do MASP, lá em São Paulo, e velhas, roupas foi uma plateia assim uma plateia diferente, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão buscando, né? Pela característica do TED, pela essência do TED TEDx também. Sim. As pessoas estão ali para serem inspiradas, serem tomadas, né? Por algo, inovação, inspiração de vida, novidade. Então eu tinha uma puta responsabilidade, do nome, mas eu tinha uma super responsabilidade de
no pátio de casa, no quintal. De ser também uma contadora dessa história de uma forma... Meu pai estava ali ao redor do fogo. Eu vou voltar um pouquinho, vamos ouvir um trechinho dessa parte que tu falou da roupa. Autêntica. Para aí, dando play, deixa eu dar um ganho no áudio. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena chamada Passo Fundo. No pátio de casa, no quintal, que era enorme, tinha uma grande churrasqueira, onde aos domingos eu fazia churrasco com meu pai, estava ali ao redor do fogo. E minha infância foi muito feliz, autêntica, simples. E entre árvores e assados, me sentia um pouco diferente. Eu buscava ouro no pátio do vizinho. E eu sonhava com discos voadores e teletransporte, influenciada por um seriado da época que eu adorava, chamado Seres do Amanhã. Mal sabia eu que naquele pátio, ao redor do fogo com o meu pai, estava a minha essência e algo que mudaria a minha vida. Eu venho de uma longa jornada, viajei o mundo. Mas nos últimos tempos... Muito legal, muito legal. Tem muitas metáforas, né? Bem poético, tem muitas metáforas. Tem uma parte ali entre árvores, como é que tu falou? É uma coisa bem poética, assim, entre árvores. Entre árvores e assados, eu acho. Ficou bonito aqui. Uma coisa poética, bacana, muito legal. Bom, o pessoal pode ver, é só buscar no Google ali, é muito fácil. Dentro do YouTube, no canal, para acompanhar. Deixa eu tirar aqui agora. Mas que legal, e tu tava um pouco insegura ali, mas foi, e a emoção prende porque a história é muito legal, né? E eu optei por transformar algumas coisas em metáforas, né? Por exemplo, eu era uma pessoa diferente, né? Eu buscava ouro no pátio do vizinho e ficava buscando discos voadores, né? Porque eu adorava uma série que tinha na época, que se chamava Os Seres do Amanhã. Não sei se tu te lembra. Que eles não lembro dessa. Eu achei que tu ia falar de alguma coisa dos Jetsons, que era o desenho que eu gostava de coisa. Sempre gostei de coisa futurista, tecnologia, eu sou apaixonado. Eu gosto de coisa antiga, tradição, mas eu adoro tecnologia e eu sempre quis ter esses telefones que a gente tem hoje, de smartphone, aquela coisa dos Jetsons. Eu adorava aquela vida deles, né? Mas foi uma metáfora para a gente olhar para esse lugar que a gente sempre está ou olhando para o lado, para o vizinho, né? E achando que o vizinho que o ouro está ali do lado, ou a gente está olhando para frente, achando que lá no futuro, né? E a gente vai buscando sempre. Mas na verdade estava dentro de mim, né? Nessa história lá atrás, na minha casa, no meu pátio, na minha cara. E eu acho que as pessoas elas acabam não olhando para esse lugar, nas transformações, assim, nessas necessidades, nesse momento de virada de ciclo, sabe? Às vezes as pessoas elas ficam patinando no mesmo lugar, às vezes porque elas sabem que elas precisam mudar, né? Entrar numa nova fase para se sentir melhor, mais feliz consigo. Mas é difícil se olhar e se escutar e olhar para a história e valorizar isso também, né? Tornar isso algo que faça sentido para começar uma nova fase. O que tu diria para as pessoas? Eu vejo interessante isso, porque tu fez um processo que foi natural de transformação, mas tem gente que precisa se transformar, a transformação está batendo na porta. Eu vejo até esses dias falando com um corretor aqui, o cara se inventou, ele não era corretor, ele era um vendedor, não lembro qual era a área dele, mas ele foi ficando mais velho, os mais novos foram tomando conta, ele disse que tem colegas dele hoje desempregados e ele viu que na corretagem era uma saída, ele se comunicava bem, ele se reinventou, ele foi resiliente e ele deu um jeito, porque eu preciso viver, eu não posso ficar nessa... E às vezes até na nossa área, na comunicação ali, em televisão, em rádio, publicidade, qualquer área. Chega uma hora que começa, além dessa transformação que a gente tem, o mercado também começa a dizer, cara, tu não dá mais para isso aí, tem outros, não tá mais nessa, tu tem que te reinventar, tu tem que mudar. E aí que tu começa a ver, eu achei interessante o teu exercício da linha do tempo, que tu começa a ver, peraí, eu vou atrás das coisas que eu gosto, do que eu gosto, do que é a minha essência. Tem alguma coisa que possa virar trabalho, meu meio de vida, eu vou estar feliz, eu tenho o que ensinar nessa área e aprender para melhorar, né? Então o que tu diria para as pessoas que estão travadas, aquelas que não saem do escritório, não conseguem fazer outra coisa, a não ser só aquilo? A vida inteira eu fui isso, se eu não tiver um emprego naquela loja, naquela atividade, eu não vou ter vida, eu só sei fazer isso, eu não saio do lugar.
E elas entram em pânico e não conseguem viver. Não, eu acho que não é fácil, né? Porque, primeiro, se você tem que abrir mão de um ganho, né? Eu fiz uma transição, eu cheguei a fazer um pouquinho de transição, assim, porque na época eu fazia produção de eventos, fazia uma produção de exposições, né? Eu fiz mais uma ou duas, e aí entrei com os 2 pés, mas assim, eu acho que o grande lance primeiro, a gente sempre pensa, e eu não tinha esse pensamento na época de começar grande, eu não sabia, eu não queria ser a maior do mundo, ou ganhar, botar um restaurante. Foi um passo a passo dentro daquele nicho que eu escolhi, que era ensinar as mulheres a fazer churrasco. Né? Transformar esse lugar. Criar um novo... mudar essa cultura, né? Do final de semana, só o namorado, o marido, o filho faz. Não, vamos compartilhar esse lugar. Vamos juntar minhas amigas para fazer churrasco, eu sei fazer, sabe aquela coisa? Então, eu acho que, assim, a gente não precisa começar grande, né? Primeiro, fazer um passo depois do outro, um passo depois do outro, com muita... né? Porque eu acho que quando a gente também entra nesse lugar, nesse eixo, né, que a gente se comunica com o mundo pela nossa essência, ou pelo que a gente, né, como a gente está aqui, né, tornando isso, né, um pouco mais palpável dentro da minha trajetória, você consegue, você não precisa mudar. Eu não mudei a vida das mulheres assim na primeira semana, né? Foi assim, foi um curso depois do outro, depois do outro, depois do outro. Aí saiu uma matéria na Ana Maria Braga, né? Que eu botei uma churrasqueira na Rua da Praia. E aí veio o repórter, fez uma entrevista com as mulheres, com os homens que estavam passando, daí eu fiz churrasco, provaram, daí era aquela piada, isso surgiu natural ou tu também te produziu, assim, ligou para uns amigos, tu foi atrás, tô fazendo isso. Eu fui atrás também, chamou gente eu fui atrás mídia, também. Tu fez um pouco de RP, de assessoria de imprensa mesmo, tu mesma fez. Porque aí entrou na minha história também, é isso que eu estou te falando, entrou no meu eixo de trabalho, que é comunicação e cultura. Então, só que se eu não tivesse uma história boa para contar também, se não fosse uma coisa autêntica, legal, não iria sair nada, né? Sim. E a minha facilidade de me comunicar também me colocar nesse lugar super vulnerável, né? Porque claro. eu estava sendo exposta, né, de uma forma sem nenhuma defesa, né? E né? Teve resistência, Clarice? Então, gente... Teve resistência? Não. Isso aí não é para mulher, isso aí não, né? Teve, do churrasco? Tem um pouco, assim, de tradição, de alguma coisa assim. Teve, ainda tem. Teve. Ainda tem. Sutil, mas tem, né? Algumas atitudes, assim, machistas, com certeza. Uma coisa absurda. Democratizou muito, né? Nos últimos tempos, democratizou muito. Sim. Muita gente entrou no mercado, mulheres, todas as idades, sabe? Muita gente que trabalhava com alguma coisa, viu o churrasco ali, aí saiu da profissão e resolveu fazer churrasco, muita gente. Eu recebia, assim, constantemente alguma mensagem, puxa, eu quero ser churrasqueiro, o que eu faço? Sim, curiosidade até, porque eu vejo muitos programas de churrascos, esses americanos também, né? Também teve um movimento mundial mesmo que no mesmo tempo, porque eu vejo que tem muita mulher, ou lá já era mais tempo, lá mulheres fazendo assados? Eu vejo bastante mulheres. Eu acho que teve um movimento, eu acho que foi meio que. Meio mundial, assim, né? Em outras coisas também as mulheres também foram. Eu acho que é um movimento em tudo, assim, né? E eu vejo, daí tem uns realities no Brasil, já tem umas mulheres competindo no churrasco, nos Estados Unidos também, uma menina, esses dias eu vi ela numa área nada a ver, mas ela é muito parecida com a tua história, ela sempre gostou de assar com a família. E aí ela resolveu entrar nisso e tinha preconceito, não sei o que. Ela ganhou uma competição num programa ali, porque o assado dela com molho, enfim, era uma coisa mais americana, assim, com os barbecue, enfim. Foi show de bola, ela matou a pau, uma carne belíssima. Eles fazem o peito, às vezes o americano assa o peito, né? O brisket, né? Que eles chamam de brisket. É maravilhoso aquilo. Tem um sabor, maravilhoso. Né?
bem feito. Já já nós vamos falar de churrasco, eu quero algumas dicas aí também, e alguma coisa de carne que é legal da gente falar. Mas interessante isso, né, do movimento como um todo, desse processo. E aí... eu entrei no movimento sem me dar conta, né, assim, começou um movimento, eu fazendo parte disso e também fazendo isso avançar, né. Sim. Então foi muito legal, sem me dar conta né, do que estava começando a acontecer. Sim. Que era, né, toda a cadeia produtiva também mudando, né, a qualidade da carne brasileira, a genética, né, a qualidade dos produtos. Sim. Tipo de churrasqueira, enfim, como mudou, né? A gente tem a influência das uruguaias aí, o Uruguai tem bastante churrasqueira interessante, os argentinos, essa é a vantagem que a gente tem aqui de estar próximo dos assados aqui da região do Pampa, os portenhos, né? É sensacional o que se faz de carne aqui, qualidade, né? Enfim, eu até quero compartilhar aqui, vamos falar um pouquinho de carne agora e churrasco, que é sensacional. Eu tô com o teu Instagram aqui, eu vou colocar até aqui o teu Instagram, tu me disse se tá correto aí, né? A Churrasqueira Oficial, é isso aí? @ tá ali, né? eu tenho dois, né? Eu tenho Clarice CHW, né? Que é o que eu uso mais, na verdade. Tem um que e a Churrasqueira Oficial, eu abandonei um tempo e retomei. Sim. Eu vou abrir ela especificamente, esse aqui, ó. Para aí. Esse vídeo aqui, ó. Muito legal isso aqui. Isso eu é achei incrível. muito. O que é isso? Que tipo de churrasco é esse? Eu já tinha visto, mas não dessa forma pendurada. Tem um xixo aí também, que é muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse tipo de... Eu vou sair aqui para a gente aparecer melhor, mas aquele tipo ali de churrasco, de que forma que ele é feito? Primeiro, tu estava me explicando aqui fora do ar, ele é defumado. Primeiro eu fiz essa imagem é do aniversário de um restaurante numa cidadezinha chamada Santo Antônio do Pinhal, que é na Serra da Mantiqueira, lá em São Paulo, que eu fiz, fui convidada para fazer o evento de aniversário, então eu fiz esse varal, que a gente chama de picanhas, que o nome do restaurante chama Picanha e Pasta. Então, picanha é a rainha, né, da casa. E eu fiz também em 2 churrascadas, né? Eu fiz na churrascada, churrascada é o primeiro evento de churrasco do Brasil, que depois, né, desencadeou dezenas, centenas de outros eventos. E a churrascada eu fiz na churrascada aqui de Porto Alegre, foi ali na verdade foi em Viamão. E depois eu fiz em São Paulo, que é uma defumação ao ar livre, né? Uma lenha frutífera. Nesse caso era uma laranjeira, uma lenha laranjeira e macieira também, eu uso as duas. Sim. A lenha de defumação, ela é especial para defumação, né? A gente acha que defumar com eucalipto, acácia, mas é perigoso até, porque a lenha para defumação ela é seca, ela fica secando durante 6 meses para não ter nenhuma resina. Sim. Ela fica dura, fica super dura, ela seca mesmo. E aí essa resina não intoxica a carne, né? Então ela realmente faz uma defumação. E essa lenha, antes de ir para a brasa, né? Que eu coloco na brasa para ela queimar, eu umedeço ela. Eu deixo ela ficar umedecida num balde de água, enfim, para ela poder, quando entrar em combustão, sair mais fumaça do que o normal. Aquela fumacinha mais branca, né? Branquinha. Dá uma vaporizada, esse processo bem defumado. Isso. Mesmo. Aí tu faz uma camada de defumação. Ela fica uma crostinha, fica aquela camadinha. Parece e fica um sabor doce, por fora, né? E aí depois ela vai para a grelha, né? Eu fatio ela e aí ela é finalizada. Bem perto do fogo, daí ela dá aquela crosta dourada, bem no ponto ali para. E o processo do sal, independente do tipo do sal, mas o sal, eu que sempre assei, a gente aprendeu na nossa família, a gente faz um ponto do sal, primeiro assa, depois salga, sabe? Já não larga com sal para não perder suco de carne. Mas depende disso. Isso não acontece. Não perde suco de carne. Não.
É um mito. É. Não, tu não pode salgar 1 hora Sim, antes, uma 2 bacia, horas que nem antes, peixe né? Tu marinar, não é vai marinar, né? salgar, não é marinar, tu vai salgar na hora de... Eu prefiro salgar antes, por quê? Porque eu coloco menos sal, as fibras elas estão mais... primeiro a gente tira a carne da geladeira com uma antecedência mais ou menos de uns 20 minutos, né? Uns 20 minutos, meia hora, para a carne ficar mais na temperatura ambiente, já entrar na grelha não tão gelada. Sim. Então, assim, quando acontece isso, as fibras elas ficam mais relaxadas. É como a carne, a gente, quando está no frio, a gente tensiona. Né? Então, eu ponho menos sal, mas eu gosto de salgar antes porque o sal incorpora mais no sabor da carne, né? E penetra melhor. Porque o sal ele realça muito, né, o sabor dos alimentos, mas não dá para Sim. exagerar. O gaúcho tem essa mania de colocar muito sal, né? Muito sal. Então eu vejo coisas assim de qualquer lugar, eu acho, né? Mas o sal ele se usa pouco, né? Mas na hora certa, depois que você assa, né, ela já tá com aquela crosta e aí você salga, o sal fica mais superficial, entendeu? E aí você acaba, às vezes, até mastigando um pouquinho do sal, É porque verdade. ele vai ficar mais superficial. Você vai sentir o sal por fora e por dentro ele vai estar mais o É. sabor da carne mesmo, né? Quem gosta, assim. Eu prefiro essa harmonia de sabores, né? Que causa o salgar antes. Mas não tem Porque certo e errado, geralmente... viu, Caco? Eu sei, porque geralmente o mal passado, daí o miolo fica sem sal e a crostinha tá mais salgada. E tu mistura na boca, claro, aquilo vai, né? Mas é interessante ter o processo de maior equilíbrio geral, até para quem gosta pega a ponta mais seca, pega a ponta um pouco mais, toda ela vai estar temperada da mesma forma, no mesmo nível, e não salga tanto que não é legal, né? Não é saudável muito Não é sal, né? legal. Aumenta a pressão, não é Não uma coisa legal. precisa, não precisa. E tu tem preconceito com temperos em carne? Tem essa coisa, é só com sal. Tu tem tipos de assado que tu bota limão, Depende da alho, carne, cebolinha. né? Sim, Tenho. Assim, depende da carne. Eu acho que hoje a gente tem com a entrada das técnicas do churrasco americano, né? Vamos dizer, para carne vermelha. Né? Eu gosto muito do sal e ponto. No máximo uma pimenta, dependendo do corte, tá? sim. Mas com essa entrada do churrasco americano, dos rubs, né? Que são misturas de especiarias, que a gente usa muito pouco especiarias na cozinha. E tem muitas coisas incríveis, como páprica, como cominho, como açúcar mascavo mesmo, né? Que os rubs têm essa mistura também. Eles usam Para até cada suco de carne, maçã, tipo, às vezes, né? Suco de maçã. eles irrigam com vinagre de maçã ou suco de maçã. Né? Então tem toda essa. Mas é uma técnica, né? Ela é defumada, ela passa horas ali tendo um processo de cozimento. Sim. Né? Eu não E tenho são carnes preconceito mais com com nada. também, né? O americano gosta de desfiar, depois fazer aquele sanduíche. Exatamente. Ela Aí vai maionese, vai repolho ácido, quebra, é um outro processo, é outra coisa, né? Que, na verdade, a gente faz isso no Agora, resto do churrasco, né? A sobra, não o resto, né? A sobra a gente cansou de pegar e botar no pão, num cacetinho, uma manteiguinha, e mesmo frio, com um alface, um tomatinho, faz um belo maravilhoso, lanche. gente. Frio mesmo, geladinho no verão, agora é excelente. Aquela carne geladinha do churrasco, tu desfia, vira quase um pastrame gaúcho, né? Com Churrasqueiro. certeza. E fica tribom, né? Então, o que acontece é que, eu prefiro sal na carne vermelha, mas nas carnes, né, aves, suíno, ovino, né, cordeiro, eu faço marinada, às vezes, né, tempero com outras, né, até com bebida alcoólica, uma Com cerveja, um ervas, vinho bastante ervas, branco, né? ervas, eu acho que se propõe para isso, mas a carne vermelha, eu prefiro só sal. E a Gosto. salga não tem certo e errado, eu acho que ela faz Sim. parte de cada cultura, assim. Nossos vizinhos, eles salgam depois, às vezes eles fazem até salmoura para poder ir hidratando a carne durante o assado. Então não tem muito, eu acho que é super
gosto, né? Então eu não tem regra. E peixes a regra também fica bom, né? Tu faz peixes também assados? Eu faço muito pouco peixe. Eu faço muito pouco peixe porque, assim, eu acho que se eu estivesse num lugar com peixe fresco, uma cultura mais, né, um litoral, perto, Sim, enfim, é muito de verão também, né? é verdade. Eu Os quando frutos do morei em Floripa mar, passei dá para muito peixe. fazer é, Eu morei em Florianópolis, aí peixe, eu assava muito peixe. né, ostra, vieiras, polvo, lula, dá para levar tudo para a brasa, né? Não Mas tenho, tem que ser assim, fresco. no meu trabalho, só se eu escolher fazer isso para um evento e ainda nem tem, às vezes, estação de não tem, É de difícil, frutos né? do mar. Raramente tem, olha, raras, nunca, uma ou duas vezes eu vi. Porque o consumo é muito voltado para carne, né? É. Mas eu já fiz em evento, né? De salmão defumado, né? Já sei peixe também. Uhum. Mas é raro também um cliente que queira, assim, vamos fazer um só de frutos do Aqui no nosso, mar. estava falando de capão, aqui no nosso litoral tem uma tradição pessoal de capão ali, até que eram os caras que geralmente eram os nossos zeladores, e, enfim, eu lembro lá que a gente tinha o seu Miro, o Simval, o outro zelador, e o Simval esse fazia uma tainha recheada que era uma maravilha, era assada assim no forno, quase como churrasco. E ele disse, dá para fazer na churrasqueira também, bota um papel alumínio ou uma folha de bananeira. E ele fazia assada, era picadinho de tipo um vinagrete, né? Cebolinha, tomatinho, pimentão, batatinha, bem pequenininha, recheava a tainha, temperava. Só que aí ali em Capão eles tinham a tainha no inverno, era no inverno isso, porque eu ia surfar no inverno e eu vi ele fazendo uma vez. Ele até me ensinou a fazer um ensopado de tatuíra, por incrível que pareça, como tirar a areia da Nossa, tatuíra. tatuíra, gente. Tatuíra, porque a tatuíra tem areia. Então tu fazia a tatuíra ficar com areia. Então deixa no balde da água do mar por um dia que a areia toda vai sair. Outro dia ela parece um camarãozinho frito, assim, crocantinho, come com arroz, é uma delícia, parecido com carne de siri, assim. É ótima. Mas tem que ser a Nem tem mole, mais que quase tatuíra, eu não tem. acho, né? E a mais rara é a mole, é a molinha, ou depois a de cascadura é complicado, tem que abrir, mas tu vê, o pessoal do mar, da região, conhece a culinária, eles se Aproveita viram, né? tudo. E é muito saboroso, Claro, né? Que nem o catarinense gosta muito de berbigão, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, eles comem muito isso lá. com certeza. E a gente não tem o hábito. Mas e tu tem uma carne preferida, um tipo teu, e o que tu vê da preferência das pessoas do mal passado, as carnes com ossos, né? Eu gosto muito Eu das carnes adoro perto de costela, osso. né? Eu Eu também. adoro costela, eu gosto de carne de osso. Eu Tem que adoro ter fazer osso, costela né? fogo de chão, ou costela janela na churrasqueira, gosto bastante. Assim, é uma das carnes que eu realmente gosto de fazer e aprecio muito assim, o resultado, né? Porque requer Sim. muita paciência também. Estou com saudade de fazer, faz tempo que eu não faço, inclusive. Eu faço, assim, o mercado aqui no Sul, o ponto ele não é tão mal passado quanto lá no Sudeste. O pessoal de São Paulo, que agora eu estou morando em São Paulo, né? Sim. Tá bem mal passada, bem mal passada. Não Vermelha sabia. mesmo. A Boi preferência é vivo, mal como se passada. diz. Boi Né? vivo, Eles bem mal gostam. passada, assim. Eu gosto do ponto, eu chamo de ponto chefe, assim, aquele ponto, né, que é o ponto, ele é crocante por fora, mas por dentro ele tem aquela suculência ainda. É a Sim. suculência vermelha, né, que é o líquido da carne, que nem é sangue, as pessoas chamam de sangue, mas nem é sangue, É. é a mioglobina, né, o líquido da carne. Sim, eu gosto daquela que quando tu raspa a faca, tu vê que ela tá assada, mas ela tá vermelha. Né? Se tu raspar a faca e tirar o caldo só para ver se tá assada, ela tá assada. Ela não tá crua. Isso. Mas ela tá bem vermelha. Tem bastante suco, né? É. Mas um pouquinho mal passado não me importa. Eu acho excelente também. E gosto tanto de churrasco, né? Tu também, todo mundo, que às vezes até quando passa um pouco, tá torrado demais, não importa, uma pontinha torrada tem o seu valor também. Até a carnezinha seca, estando bem assada, um vazio, ele tem isso, né? O vazio, às vezes, mal passado é bom, mas o vazio torradinho, sequinho, tem o seu valor também numa pontinha, né? Crocante. A carne é espetacular, né? Eu sou apaixonado por churrasco, né?
Eu fico pensando, a gente falando aqui da água na boca. uma... É sensacional. É um sabor único a brasa, né? O fogo é um sabor... E tem uma outra coisa, um outro mercado, né? Que eu vi que tu estava falando alguma coisa, pesquisando aqui. Tem para os veganos também, quem não quer comer carne, tem assados que não precisa ter carne na brasa, né? Dá para botar legumes, frutas, verduras, eu não sei se algumas folhas, o que pode ser feito, dá para fazer de tudo. Coloco Pães, né? Farináceos, dá para fazer de tudo, né? Caco. Com certeza. A gente é muito da cebola mais, né? Mas tem outras coisas que dá. Cebola, pimentão, mas dá para fazer uma infinidade de coisas, né? Eu sempre falo para minhas alunas que é uma cozinha, ali é uma forma de cozinhar. Então, tudo é possível. Você conhecendo o fogo, né? Tendo o fogo certo, dando o tempo certo também, porque requer um tempo de transformação, né, Caco? Sim. A gente tem que buscar essa, entre aspas, que é a reação de Maillard, não sei se você ouviu falar. Não. Maillard era um químico francês, né? Maillard, como é que se escreve? Sim, Maillard, deve ser Maillard. Maillard. Ele descobriu a reação de Maillard, né? Que ele descobriu essa reação do fogo com qualquer produto, né? Que é o tempo dessa queima, entre aspas, dos açúcares, e dos aminoácidos ali, é uma reação química mesmo que acontece. Sim. E aí forma uma crosta saborosa. Forma uma crosta, então isso acontece no pão, né? No bife, aquele bife da avó, sabe, aquele sabor que é inigualável, né? Então, essa caramelização, quando você leva ele para a cozinha também, por exemplo, a base dos molhos, né? Quando você põe cebola, alho, tomate, quando você deixa caramelizar aquilo ali no fogo, na panela, o sabor cresce, entendeu? Sim. Então, o grande lance do churrasco é a reação de Maillard. Aprender a fazer essa reação acontecer no tempo certo. Para cada tipo de alimento. Para cada tipo de alimento. Certamente, os verdes, verduras, legumes, folhas, têm um tempo menor, distância menor. Exato. Tem aquela dica que tu dá, ele precisa ter um dourado, né? Tu tem que buscar esse dourado do fogo, essa marca da brasa. Esse é o objetivo. Dependendo do alimento. Tem aquela dica que tu dá que é legal do contar a mão no fogo, né? O fogo alto é 2 segundos, mais ou menos, que tu aguenta ficar com a mão ali no fogo, né? Fogo médio é uns 6, 7 segundos, e bem baixinho, o que vai ser uns 9, um foguinho de nada ali, tu vai demorar para sentir o calor. Para costela, para carnes maiores, mais ou menos. E aí, para mais tempo, ela ir assando e fica mais macia, ela é um processo meio panela de pressão, assim, né? Exato, como um forno, né? O forno de cozinha, quando a gente põe no forno, se botar muito alto, né? Por algo que precise de mais cozimento, ele vai queimar por fora e por dentro vai ficar cru, né? Sim. Botar, sei lá, 270 graus, uma coisa que no máximo 180 precisaria. Então tem esse olhar, né? Esse conhecimento, quanto maior a fibra, mais tempo precisa para assar. Sim. Né? Quanto mais colágeno também. Sim. Então, assim, eu não gosto de falar de tempo, tá? Assim, quando eu pergunto quanto tempo uma picanha fica pronta, quanto tempo um bife fica pronta, muito depende do equipamento, depende do tamanho, da altura da carne, depende do vento que está passando, sabe? Depende de várias coisas. Então, eu gosto muito de falar sobre o desenvolvimento dos 5 sentidos, né? A gente poder escutar, né, o que está acontecendo ali, porque precisa ter um barulho, né? Tá acontecendo ali, tá esquentando, tá fervendo, tá se transformando. E o olhar, né? O paladar também. Então, são realmente muito foco, o cheiro, né? vai mudando. Tem que ter muito foco quando tu tá fazendo ali. Parece que a pessoa tá toda distraída, ela tá muito focada no fogo, é muita concentração ali, né? É uma atividade. Errinho, uma coisinha, perde todo o sabor, estraga tudo, né? Tem que estar ligado o tempo inteiro, né?
É uma atividade que... Teu jogo de picanhas lá para acertar tudo aquilo, meu Deus, eu me apavorei, eu digo, como é que eu vou assar, vou queimar essas picanhas, tudo aqui, não vou acertar esse monte de carne aqui no processo, né, tem... a gente está acostumado a fazer parece evento, uma bateria, né? Daí, até, uma bateria de fazer picanha evento aqui. E aí vai fazendo, vai atendendo dentro jeito, do né? tempo. Isso aí é um conhecimento, assim, algo que é muito também, tem uma coisa de intuição, mas também tem de estudo, de... Sim. Eu estou compartilhando umas fotos aqui, ó. Algumas coisas aqui. Tem umas carnes bonitas aqui, do clarischurrasqueira.com.br. Tem coisa. Aqui tem muitas fotos, ó. Um mosaico de fotos aqui. Linguiças a gente não falou, são deliciosas, né? O que tem de os embutidos, né? A charcutaria, tem várias. Pães, enfim, né? Mas para quem quer, como é que tu está fazendo agora para quem quer aprender, as mulheres que querem aprender o assado? Como é que tu está fazendo nesse período agora que a gente passou um ano aí com distanciamento, voltou um pouco a pandemia com a Omicron né? Como é que tu está fazendo os cursos? Tu adaptou para online? Tu está fazendo num distanciamento? Tu vai retomar em algum momento? Eu já deveria ter feito, né, um curso online, seria super legal fazer, porque uma forma atual de acesso ao conhecimento, né, e também monetiza muito mais rápido, eu acho, mais fácil também. Mas requer uma produção, requer todo um processo aí que a gente tem que se dedicar. E eu sou muito pulverizada, como eu sou da área da criatividade, eu sou pulverizada de projetos por todos os lados. Eu sei que eu crio, né? Que eu invento, assim, né? Então, eu tinha, por exemplo, um livro sobre as mulheres churrasqueiras no Brasil que eu fiz, né? Todo o projeto para conseguir captar recursos como empresas não consegui esse final de ano. E aí tem outros projetos que eu criei, que chama Conversas ao Redor do Fogo, que é sobre as diversas áreas do conhecimento que evoluíram através desse primeiro fogo primordial, né? Então, vai desde a psicologia, antropologia, astrologia, porque pega um pouco a minha essência, né? Que é esse olhar 360 graus, que não é só sobre gastronomia, mas também sobre cultura, sobre história, sobre... Então, esses conteúdos eu super me interesso e eu deixo, às vezes, de aprofundar, porque, assim, né, Caco, a gente também... eu acho que uma coisa que é interessante... Por exemplo, eu tenho uma atividade, né? A minha atividade como churrasqueira, ela é muito mais como uma causa, né? O que me move é a causa, ela tem que fazer sentido para mim, eu tenho que estar motivada profundamente. Não é só sobre ganhar dinheiro, entende? Não é só sobre... É um propósito, né? Um propósito entrar no mercado e ser a churrasqueira, puta churrasqueira que vende tudo, não. Eu tenho que estar muito motivada, se existe. Mas, assim, fundamental entrar no movimento, né? Que quem não entrar nesse movimento de ter as suas coisas bem feitas, né? No Instagram, ou poder, né, viabilizar cursos online se você tem um conteúdo, acessar, né, outras plataformas. Agora, os cursos tem que ser presencial. Eu gosto de fazer presencial, porque são pequenos grupos, né? Existe uma troca muito bacana. Então, agora eu estou com um curso já fechado para fazer em São Paulo, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Vai ser numa casa de carnes lá super bacana. Que legal. Vai ser o primeiro curso depois de um bom tempo que eu não faço. Depois eu vou para Florianópolis, para uma outra casa de carnes lá, fazer também outro curso para mulheres. E quero fazer aqui em Porto Alegre, porque talvez eu volte a morar aqui por um tempo, né? Pois é, tem alguns planos de voltar, tá morando em São Paulo há um tempo e tem vontade de... Tem projetos em Porto Alegre, tem alguma coisa para... Tenho projetos em Porto Alegre, fui convidada pela prefeitura para tocar um projeto muito bacana, que vai ser lançado totalmente ainda no mês do aniversário da cidade, mas deixa eu só pegar aqui. É surpresa ainda ou pode revelar? Vai dar para te mostrar. Não, a plataforma, assim, o guarda-chuva de atividades ainda não dá para revelar. Mas a minha missão é isso aqui, Olha aí, Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Abre um pouquinho mais ali embaixo. Aí. Que maravilha, hein?
Então, Porto Alegre quer se tornar referência mundial em churrasco. E tem potencial para isso, Porto Alegre, né? Tá na nossa Tem muito cultura. potencial. Então, a minha missão agora é criar esse movimento em Porto Alegre, unindo todos os players, né? E transformar. Porto Alegre já tem bastante isso. Eu acho que a gente está estrategicamente num lugar muito interessante. E mais do que isso, a gente tem essa miscigenação cultural que nenhum estado no Brasil tem, né? Que é essa vinda né, de várias imigrações, alemã, italiana, portuguesa, espanhola, russa, né? Como meus antepassados eram da Rússia, poloneses, japoneses, todos eles têm uma cultura do fogo, né? Do churrasco. Então a gente tem essa fronteira com o Uruguai, com a Argentina, que é muito forte também. Então, assim, o Rio Grande do Sul é a terra do churrasco, sempre foi a terra do churrasco, que a gente demorou para acordar sobre isso. O churrasco no Brasil, ele sempre diz, é coisa de gaúcho. Churrasco. Hoje o churrasco é nacional, como é no mundo, sempre teve, mas a fama do churrasco no Brasil é gaúcho. Tanto que o cara que está no Mato Grosso, em outros lugares fazendo churrasco, sempre tem lá o cara, mas o cara... Né? E churrascarias, quantas churrascarias no Brasil tem? Churrasco do Gaúcho, é o nome da churrascaria, bem isso. Nossa, né? É incrível, né? O gaúcho está no mundo, a partir de Nova Brécia, né? De Nova Brécia. Sim, fogo de chão em Dallas, enfim, os caras estão no mundo todo. E é um outro tipo de churrasco nosso, né? Mais parecido mesmo com o dos argentinos e uruguaios. É um churrasco de raiz, Mas tem isso. Tem uma coisa que é o churrasco nosso, Clarice? Eu ia te perguntar, que me veio isso agora. O argentino e o uruguai. Tem uma coisa que, por exemplo, o churrasco de Porto Alegre, já que ele vai ser referência, ele tem uma coisa que é só dele? Algo assim, a característica? Tem uma coisa que eu discordo, né? Tem uma coisa que eu discordo, eu acho um atraso dizer que o churrasco gaúcho ou é no espeto ou não é churrasco. Né? Então, assim, existe essa presunção, né, dos gaúchos defenderem isso. E eu ouvi muitas vezes, né? Tanto que eu fiz um livro, eu idealizei um livro chamado Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo. Foi lançado em 2018 via Lei Rouanet, então ela teve uma edição muito pequena, a gente distribuiu para escolas, também para formadores de opinião, para patrocinadores, e vendeu alguns por preço, né, simbólico. Eu estou com um exemplar na minha casa que sobrou. E é um livro incrível que eu fui mostrar, né? Eu quis mostrar, e aí teve, né, o apoio de uma produtora, de um jornalista, o Ricardo Bueno, não sei se você conhece. Conheço, foi meu colega na Zero Hora, excelente. Um super jornalista, e eles fazem muito inteligente, muito culto. E aí a gente viajou todo o Rio Grande do Sul para ir buscar essa história, né? Que não é um jeito uma só apuração, de fazer, né, cara? Uma pesquisa em loco mesmo, apuração, jornalístico, trabalho jornalístico. Exato. Foi uma busca para mostrar, porque o gaúcho não se conhece. Né? Então ele acha... O espeto é a coisa do restaurante também, e é aquela coisa de que tinha o espeto de pau antigo também, mas, né? Aquela imagem mítica do gaúcho do fogo de chão. Mas marcou mas a assim, churrascaria de galeto, churrasco, muito espetão lá. Eventos com espeto, mas não é todo mundo a gente tem... espeto. Mas assim, aí é que tá. Daí eu fui atrás, né, desse jeito de fazer das várias regiões do Rio Grande do Sul. E cada região não só tem um jeito de fazer, de usar o fogo, né? Uns usam mais labareda, outros mais brasa, outros usam grelha, não sabem espeto longe, né? Usam as trempes, aquelas, né? Que é quase no chão. Mas não só sobre a forma de fazer, mas também o que envolve de cortes, né? A gente pode, né? Essa imigração, por exemplo, dos italianos e dos alemães, eles trouxeram muito as aves e o suíno. Né? É raro, assim, tu não vai... Se eles fazem uma costela, e eu fui, não sei se tu já foi num evento de Menarosto, naquela região ali de Flores da Cunha. É uma coisa maravilhosa, Caco, assim, eles fazem, são uns roletes, né? Eles não fazem, antigamente eles faziam com passarinhada, né? Era codorna, daí era tudo que voava, eles faziam no espeto. O meu avô foi caçador caçava, né, aves, né,
filho de uma índia. Então, meu avô, além de usar armas para caça, só, né, e ele sabia fazer arco e flecha, porque a mãe dele era índia, vivia numa taba de Índia, minha bisavó. E a minha avó era alemã, então ela incorporou um pouco o marreco que ele caçava, ela fazia o marrecão, aquele marreco alemão, tanto assado, mas como aquele fervido. Então os alemães, tu vê junto, ele era meio descendente português, italiano, e índio, né, bugre, na verdade ele era bem índio, né. Então tem isso da cultura, interessante isso, né, tu descobriu alguma coisa que tu nunca tinha visto, assim? Não sabia que se fazia churrasco. Não, eu validei, né? Não, eu acho que essa história do menarosto, tudo que envolve, como eles, por exemplo, eles fazem lá costela, carne vermelha, costela, com tempero do menarosto, que é com várias ervas frescas, né? Sálvia, tomilho, orégano, eles misturam tudo e fazem, temperam a costela, né? Então, assim, essa mistura realmente ela existe, e essa mistura somos nós. Não existe um jeito só de fazer, não existe um equipamento só para, né? É isso que eu quis provar, né? Nessa viagem. Sim. Então foi muito legal. Então, assim, como eu te falei, né? Não é só também sobre carne, mas também sobre acompanhamentos. Porque cada lugar tem o seu acompanhamento também. Os italianos e os alemães fizeram muito os embutidos, os picles, a salada de batata, né? Isso aí é da cultura alemã. Sim, é verdade. Entende? Então, assim, nós somos feitos... E as bebidas também, né? As bebidas, uns exatamente. Mais com vinho, outros mais com cerveja, depende do lugar, né? Nós aqui em Porto Alegre é mais cerveja com churrasco. Mas o pessoal da Serra toma vinho com qualquer comida, sempre é vinho, né? Exato. A maioria dele. É porque eles têm o vinho no pátio da casa, né? Eles pegam ali o vinho direto, vinho colonial mesmo, né? Fora as produções maravilhosas que a gente tem aqui. Mas é interessante. Gente, e eles colocam no tempero a bebida também, né? Os alemães colocam cerveja na carne, os italianos colocam vinho, fazem o vinho a d'alho, enfim, com essas aves. Exatamente. Carne de porco. Então, assim, é essa riqueza maior que o Rio Grande do Sul tem e que não sabe usufruir disso direito, diversidade, sabe? Então, né? Ele não é... A diversidade. Em vez de ser, carne é só espeto, sal e carne. Não, a diversidade que eu acho que é o nosso diferencial, né? Exato, e isso é universal. Então, eu acho que esse título de capital mundial do churrasco faz sentido também, né? Porque... Sabe, vou te contar uma história rapidinho. Eu fui a Floripa, e aí o catarinense, alguns muito Catarina, bem de Florianópolis, não estão acostumados tanto com churrasco. E eu assando, convidei para entrosar com o condomínio que eu estava morando, convidei o síndico, o zelador, né? E aí tinha ele era bem manezinho, assim, né? Falando com sotaque bem catarina, assim, um cara muito querido. Até esqueci o nome dele, ele era contador, alguma coisa assim. E aí faz tantos anos que eu me esqueci, o cara foi meu vizinho, uma pena. Aí eu tô fazendo o churrasco, daí eu comecei a assar cebola, botei um pimentão, daí ele, ô gaúcho, assas até a salada? Vais assar até a salada? Eu digo, a gente assa tudo, o gaúcho é assim, a gente faz a cebola, bota pimentão, bota pão, bota carne, essa diversidade. Eu achei que era só carne. Eu digo, não. E gozado que eles diziam que quando a carne tava crua, a carne tá verde. Que ela tá verde, ela tá fresca, né? Ela tá crua. Eu gosto um pouquinho mais maturado, tá muito verde essa carne, ela tá verde. Interessante, né? Não, é incrível, é muito lindo, assim, é muito... A gente aproveita muito pouco a gente valoriza muito pouco essa miscigenação. Sim. Nessa cultura do churrasco, né? É legal. Então, assim, coisas que eu vejo... Não, assim, só para concluir, coisas... Não, mas... Caiu. Peraí, caiu e voltou. Peraí. Deu uma queda e voltou. Tu estava concluindo. Isso. Deu uma piscada e voltou. Não, então, coisas que eu vejo acontecendo no Brasil, São Paulo, que é um mundo também, né? De gente de qualquer lugar do mundo, e técnicas e restaurantes. Então, coisas que eu vejo lá, que os caras estão, assim, bombando, embutidos, técnicas de fogo, acompanhamentos, né, que pessoas super valorizam. A gente tem aqui,
já há muito tempo, e acha muito simples, né? E ali, muito acessível, então... Tá surgindo muita coisa da área do porco também, tem muitos cortes novos, né, de carne de porco. O próprio bacon, que é uma coisa que eu gosto muito de bacon, a gente é acostumado a pegar essas fatias mais industrializadas, mas tem uns bacon que dá para assar ele inteirão, né? Grosso mesmo, fica maravilhoso. Uma delícia, maravilhoso. Às vezes torradão. eu faço fatia mais alta, assim, só faço como se fosse um bife, né, de bacon, gente, fica maravilhoso. Aquilo bota num pão, né, sensacional, é muito bom. Mas, Clarice, então, o que vai ter de dá para adiantar Ainda não, questão de Porto Alegre? Nada? Não dá. Assim, mas certamente vai ter eventos, encontros, pessoas do mundo inteiro vindo para cá, vai ser um negócio internacional. Vai circular, a ideia é ter uma circulação internacional e algumas pilares, assim, né, que obviamente que é um grande evento internacional, né, e que vai ser lançado depois, mais adiante, né, mas eu não posso falar, mas que vontade. Não. Mas é um trabalho para ser construído, né, Caco? É muita coisa. E a ideia é reunir os players da cidade, é juntar a cadeia produtiva, é colocar os assadoras envolvidos para todo mundo né, participar desse movimento. E não é uma coisa temporal, não é agora sobre os 250 anos da cidade, né, ou sobre essa prefeitura, né, mas é um título, é um movimento que ele é atemporal. A ideia é ser um legado realmente para ficar. Então, eu não tenho como não participar disso, né? Tenho que vir para cá para tocar esse projeto com a prefeitura, dentro de acho que essa validação oficial, ela é super importante. Não adianta eu querer fazer, né? Pessoal, vamos fazer Porto Alegre. Sim, é a cidade, né? O poder público também se dando conta, né? Abrindo espaço para todo mundo. Para a cidade, porque o que acontece? É uma reclamação, né, da área gastronômica, do comércio também, muitas vezes as pessoas chegam no aeroporto e vão direto para Gramado e Canela. E Porto Alegre? Pois é. Né? O que tem Porto Alegre para oferecer? Qual é o... Tem um monte de coisa, né? Tem um circuito gastronômico incrível, só que não é bem trabalhado. Tem um movimento do Porto que está se... Tá lindo demais, aquela orla tá incrível, né? Tem muito potencial ainda, né? Tem muito potencial ainda. Um projeto que vai sair, né? Que já foi feita parceria público-privada, que é aquela parte do Parque Harmonia. Sim. Onde tem o piquete lá. Aquilo vão ser vários parques, né? Temáticos. E tem coisas que não precisa ser só no movimento Farroupilha, pode ser permanente, porque daí é turístico. Tu vem para Porto Alegre, aquilo está lá Exato, porque o movimento Farroupilha ou do CTG, ele é muito do folclore nosso, né? O folclore, ele vai para um lugar do folclore, mas existe toda uma questão de cultura, né? Que é além do folclore. E tem uma coisa do urbano também, da cidade, que é a capital, ela é cheia de cimento, de prédios, mas ela é churrasqueira igual, não precisa ser só do campo. Não, eu acho que por metro quadrado... Festivais. Metro quadrado é a capital que mais tem churrasqueira. E isso conversa com as startups que estão aí, né? O bairro Anchieta aqui em Porto Alegre, tá esse movimento, né? Retomando a própria indústria das grandes cervejarias, os espaços da indústria das Renners, hoje tem um coworking gigantesco ali, então isso conversa com tudo, os produtores de cervejas artesanais cada vez cresce mais, aí vem um pouco do pessoal também que trabalha com comércio, gera toda uma rede, né, todo um processo que sempre a alimentação, a gastronomia e a reunião das pessoas junta a cultura, une e agrega para o turismo para ter o que fazer mesmo, que não é só ter questões naturais. Se não dá para tomar banho no Guaíba, não significa que a gente não possa fazer outras coisas muito interessantes na cidade, né? Não tem como... Mas dá para fazer passeio de barcos, eventos à beira do rio, essa pista de skate, o que fizeram na cidade, ela está voltada ali desde do Beira-Rio até a Arena do Grêmio. A ideia era urbanizar toda aquela área ali, toda a área
Eu penso muito nos 2 estádios ali como referência, né? Porque depois para lá também a Zona Sul já está melhor nesse aspecto, porque tem moradias. Mas é uma faixa que, se tu olhar por satélite, assim, o que tem de espaço ainda, a área desabitada, não utilizada, e são quase sítios à beira do rio dentro de Porto Alegre, áreas que não estão sendo utilizadas. Onde está o remo, tem ilhas, tem uma série de coisas fantásticas que conversa com esse mundo do churrasco, né? Da carne do mato, do pátio da casa, tem muito a ver isso com a nossa cultura. Clarice, obrigado. Fiquei muito feliz de voltar a falar contigo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui conversando contigo nesse teu canal maravilhoso. Muito sucesso, estou à disposição, vamos falar outras vezes, trocar. Isso, a gente pode fazer mais vezes para contar as novidades, né? E te desejo muito sucesso nesse projeto, estou muito feliz com o desafio que te deram. Tenho certeza que vai ser espetacular e Porto Alegre vai ter essa medalha em breve aí. Esse troféu de capital mundial do churrasco aí, com certeza. Já verdade, né? Todo mundo já é, exatamente. Eu acho que já estava mais do que na hora de começar esse movimento. Isso aí. Tá legal. Um grande abraço a todos os ouvintes, espectadores, né? Tudo de bom. Valeu. Então tá, pessoal, esse foi o nosso encontro aqui com a Clarice. Voltamos a qualquer momento com mais entrevistas da temporada de 2022. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!